Atos capítulo 4, versículo 8 diz assim a palavra do Senhor. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Nós precisamos dela, Senhor. Ela é a fonte de vida para nós. Ela é a fonte aonde nós podemos encontrar esperança e vida para sempre, Senhor. Gera em nós agora fé, Senhor, para compreender a tua palavra. Por isso, abre agora os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos ouvir com clareza a tua palavra, Senhor, e gere transformação e mudança em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem de Atos, no capítulo 4, no versículo de 8 até o versículo 11, trata do momento onde Pedro estava sendo interrogado juntamente com João a respeito da cura do coxo, do aleijado que estava ali na porta, chamado Formosa. Eles ali são interrogados por quê? Porque aquele homem era um homem que vivia na porta Formosa, todos os dias esmolando, pedindo recursos, e ele era coxo de nascença, então era um homem que tinha defeito nas pernas, não podia andar, tinha dificuldade de mobilidade, e de repente passam dois homens cheios do Espírito de Deus, ele é curado, ele diz assim: olha, eu não posso te dar nada, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, ser curado em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levanta e anda, e agora aquele homem está curado, e as autoridades daquele lugar ficaram o quê? Admirados. Como é que isso aconteceu? Como é que podia acontecer uma coisa dessa? Como é que acontece dessa forma? Tinha um tal de Jesus Cristo que andou passando por aqui, e essas coisas estavam acontecendo, mas agora dois homens comuns realizando coisas dessa natureza. E aí, de repente, está lá Pedro e João perante o sinédrio, queridos. E aqui é importante nós destacarmos que não era qualquer sinédrio. O sinédrio tinha basicamente duas formações: o sinédrio religioso e o sinédrio político. O sinédrio político era uma câmara de discussão a respeito da política, a respeito da administração. A professora Débora, que está aqui, pode me ajudar muito melhor do que eu posso falar sobre o sinédrio administrativo. Então, o sinédrio administrativo era uma câmara que se reunia para discutir questões administrativas, questões políticas, questões sociais naquele momento. Porém, aqui não é este sinédrio que ele está falando. Ele está falando do sinédrio religioso, aquela instância máxima. É como se fosse a Suprema Corte ali dos judeus naquele momento. O sinédrio religioso, ele reunia não somente aqueles que eram administradores, porém a todos aqueles que eram sacerdotes, sumos sacerdotes. E quando nós olhamos para o capítulo 4, nós podemos ver exatamente isso, porque aqueles que se reúnem ali para interrogá-los são os principais sacerdotes, o sumo sacerdote. Então ali nós estamos falando de uma Suprema Corte daquela época que veio para interrogar João e Pedro em função da cura daquele homem da porta Formosa. E é interessante porque havia uma pergunta básica. Uma pergunta básica. Eles fizeram somente esta pergunta: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Foi essa a pergunta. O interrogatório não teve muitas questões, só teve uma questão. Simplificando, talvez um português um pouco mais coloquial, como é que vocês fizeram isso? Em nome de quem? Revestidos de que poder? Então esta era a pergunta que foi colocada para eles.
E nós vemos ali aquele homem cheio do Espírito Santo responder essa questão de forma clara e definitiva. Ele disse assim: em nome de Jesus Cristo. Sim, é em seu nome que este está curado perante vós. Então não houve dúvida, não houve vacilo, houve uma resposta simples, clara, definitiva, e ele disse: fizemos isso em nome de Jesus. Sim, no nome de Jesus foi que nós fizemos esta cura, e este homem está curado diante de vocês. Porém, quando eles colocam essa resposta e diz, foi Jesus, eles complementaram a resposta dizendo assim: Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Então nós precisamos entender algo. Qual Jesus Cristo a quem eles estão se referindo? O Jesus Nazareno, o Jesus que foi ressuscitado dentre os mortos, aleluia, porque nós ressuscitamos com Ele em glória. É no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que foi crucificado por nós, mas que Deus ressuscitou. Foi nesse nome que este homem foi curado para a glória do Senhor. Sabe, queridos, durante esses dias de EAB, no primeiro dia, nós tivemos uma palavra muito forte que disse: nós temos que ter convicção, certeza da nossa salvação. Esses homens tinham certeza e convicção em qual nome eles estavam operando aquele poder. E este nome é o nome de Jesus Cristo, mas não um Jesus Cristo qualquer, o Jesus Cristo Nazareno, crucificado, mas que não parou na cruz, que ressuscitou por Deus, o seu Pai, para fazer as obras que eu e você vamos realizar hoje, porque faremos no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Mas sabe, queridos, que é interessante, porque não restou dúvida de qual Jesus eles estavam falando. De Jesus ressurreto, que ascendeu ao Pai, mas que enviou para nós o seu Espírito, que habita dentro de nós. E é porque Ele habita dentro de nós que nós podemos operar em seu nome, porque não somos nós que operamos, é o nome dele que faz através de nós. Mas logo após essa resposta, há uma revelação profunda que nós queremos nessa noite nos debruçar de forma um pouquinho mais específica, quando ele diz assim: este Jesus, então o Jesus Nazareno, crucificado, mas ressurreto, e que tem o nome, que tem todo o poder para curar, para libertar, para transformar, este Jesus é a pedra rejeitada. Fala assim comigo: pedra rejeitada. Por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Sabe, queridos, Pedro afirma, guiado pelo Espírito Santo, que Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos construtores, ou seja, por aqueles que estavam construindo a sociedade, que não puderam o receber e o rejeitaram. Mas a pedra rejeitada, Jesus, por Ele, nós somos edificados como casas espirituais. Fala assim comigo: casas espirituais. Para a glória de Deus e para a habitação do Espírito Santo. Então veja, queridos, Jesus é a pedra rejeitada, porém por Ele nós somos edificados, casas espirituais, para a glória de Deus e para a habitação do Espírito de Deus sobre a face da terra. Queridos, nós precisamos compreender isso, porque a pedra angular,
É o elemento essencial que dá existência, aquilo que se chama de fundamento da construção. Então, quando eles iam começar a construir uma casa, a primeira pedra a ser colocada era a pedra angular. Era a partir da colocação da pedra angular que todo o fundamento da casa era estabelecido, e a partir da pedra angular é que se construía as paredes. Então a pedra angular, como está ali na foto, ela era uma pedra de esquina. Por quê? Porque ela definia o ângulo de 90 graus pela qual seria estabelecida as paredes daquela casa. Então aquela casa começava a ser fundamentada através da pedra angular, e a partir dela as paredes ganhavam forma e todo o formato da casa era definido por aquela pedra. Então ela é o firme fundamento que estabelece a casa que será construída sobre ela. Então a pedra angular é a pedra principal. Nenhuma construção poderá subsistir ao tempo, às intempéries ou os abalos naturais sem uma fundação segura. Queridos, na segunda palavra do pastor Shed, falou exatamente sobre isso, que nós precisamos estar firmados, porque as tribulações virão, as chuvas virão, as intempéries virão, mas nós vamos sair do barco para andar na sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra. Então vejam, queridos, todo edifício precisa estar bem fundamentado para trazer segurança, cumprir o seu propósito de edificação e assim permanecer em todo o tempo e em toda circunstância. É interessante porque Jesus vem depois e ele fala exatamente sobre uma parábola que ele diz: aonde você está construindo a sua casa? Na rocha ou na areia? Se estamos construindo na rocha, a rocha será a nossa pedra angular. É a partir da rocha que nós construímos um edifício para a glória de Deus. Mas construímos esse edifício para sermos casas espirituais, para a glória de Deus, para que haja habitação de Deus em nós. A pedra angular era a pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando o ângulo reto entre duas paredes. E que é interessante, a partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras. Então, primeiro se colocava a pedra angular e depois começava a se colocar as demais pedras. Então, o que é que estabelecia a forma da casa? A pedra angular. A partir dela, ela era fundamento, mas a partir dela, a casa ganhava forma. É a partir daquela pedra, a pedra principal, que todas as demais pedras são justapostas e assim se forma uma casa. Então ela é fundação, fundamento, alicerce, mas ela também é a pedra que dá a forma da casa. É a partir dela que eram definidas as outras pedras a serem colocadas. Note aqui que além de estabelecer o fundamento, a pedra era responsável pela forma que o edifício alcançará. É a partir da pedra angular que todo o edifício obtém seu formato final. Então a forma da edificação também é obtida pela pedra angular. Ela é fundação, mas ela também aquela que estabelece a forma daquela casa. É interessante porque quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 10, ele vem e reafirma aquilo que foi dito. Quando ele diz assim: ainda não lestes as Escrituras? Não lestes o quê? As Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a
angular. Então aqui o que nós estamos vendo é uma definição clara de que Jesus Cristo foi a pedra rejeitada, porém Ele é a pedra angular para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos estabelecer a nossa vida como casa espiritual através da pedra angular, e da pedra angular ela vai trazer a forma da nossa casa, da nossa vida, como casas espirituais para a glória de Deus, para sermos habitação do Espírito de Deus. Aleluia. Sabe, Pedro revela de maneira clara que é a pedra angular, Jesus Cristo, o fundamento e aquele que dá a ordem final e exata da construção. Nossas vidas precisam estar fundamentadas na pedra principal, Jesus Cristo, como alicerce e fundamento do edifício ao qual Ele mesmo está edificando. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20 até o 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, colocar a doutrina dos apóstolos significa colocar a pedra angular na minha vida e na sua vida. É a partir dela que nós vamos construir a nossa casa, o nosso edifício espiritual para Deus. Mas ele diz mais, no qual todo edifício, fala assim, todo edifício. Mas eu queria só aperfeiçoar, amém? Você vai pegar os dois dedos, eu não sei como é que chama isso aqui, como é que chama isso aqui? Indicador, para mim é o dedão, amém, irmãos? O dedão é esse aqui, foi mal. Esse aqui para mim é polegar. Você sabe o que é, né? Para não contrariar o pastor, fica esse aqui o dedão, beleza? Faz assim, irmãos. Bem, faz assim. Fala comigo assim, todo edifício. Você está entendendo? Todo edifício. Nós, todo edifício. Mas observe aqui, olha o que Paulo diz aqui. Cresce. Todo edifício cresce. Então o edifício não foi feito para ficar parado ou inacabado, mas o edifício ele cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, olha lá de novo, também vós, o edifício, também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, aleluia. Nós somos os edifícios que Deus está construindo, que estão crescendo, que estão tomando forma para que nós sejamos a habitação do Espírito de Deus, aonde nós estamos, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Nós somos os edifícios espirituais, erigidos pelo Espírito Santo, para sermos a morada do Senhor nos nossos dias. Nossas vidas são essas habitações, o Espírito Santo habita em nós e através do relacionamento com Ele somos edificados para portar a glória de Deus. Mas havia uma outra importante função da pedra angular. Uma das principais construções, ou uma das grandes formas de construção na Idade Antiga, eram as construções com arcos. Quando você olha uma casa antiga, você vê, principalmente as casas dos primeiros séculos, sempre você vai ver arcos formados ali. E ali havia uma coisa interessante. Eles construíam o arco, porém o que dava a forma final do arco era a pedra angular. Era a pedra angular, a última pedra a ser colocada. E ela unia perfeitamente os dois lados. Vamos relembrar a palavra do pastor Shed, quando ele disse, não há outro mediador entre Deus e o homem que não seja Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é quem une perfeitamente duas partes que não poderiam se encontrar, porque Ele, como pedra angular, desfaz a inimizade entre o homem e Deus. E agora nós podemos nos unir com Deus. Os dois lados podem se unir perfeitamente, porque Jesus Cristo, a pedra angular, une perfeitamente
perfeitamente esses dois lados, aonde havia inimizade, agora a perfeição da formação de Deus, e Deus nos une com o Pai, sendo Ele aquele que nos dá a forma perfeita, unindo-nos com Deus. Aleluia! Eu, se eu fosse você, eu aplaudia e glorificava o Senhor, porque sem Ele nós não seríamos unidos com Deus, mas em Cristo nós nos unimos perfeitamente. Dois lados que não poderiam se encontrar. Em Cristo Jesus, a pedra angular, nós formamos um arco perfeito. Deus nos une com o Pai, para que nós sejamos edifícios para a glória dEle. Aleluia! Sabe, queridos, o reino de Deus precisa de embaixadas. Locais da sua representação. Uma embaixada representa aquele país naquele lugar. Então, quando eu chego em Roma e vou numa praça muito linda, que eu esqueci o nome agora, e você olha, o principal prédio daquela praça é a Embaixada do Brasil. É interessante porque em todo local de Roma, a não ser o Vaticano, mas em todo lugar de Roma é a Itália. Porém, naquele prédio, que é a Embaixada do Brasil, ali é o Brasil. É interessante isso, porque você está dentro de uma nação, dentro de um território estrangeiro, porém, naquele lugar, naquele prédio, se você entra lá dentro, você entrou aonde? No Brasil. Irmãos, Deus está nos construindo como edifícios para sermos embaixadas de Deus na face da terra. O mundo está perdido, mas aonde nós estamos, o reino de Deus se faz representado. Quem chegar a nós não estará tocando a face da terra, estará tocando o reino celestial, porque nós somos embaixadas de Deus na face da terra. Por isso Ele precisa nos construir como edifícios para a glória de Deus, para sermos o Espírito, a habitação do Espírito de Deus. Quando as pessoas chegarem a nós, elas não estão mais na terra, elas estão no ambiente celestial, porque ali é uma embaixada para a glória de Deus. Nós somos casas espirituais para a glória de Deus, para sermos moradas do Espírito de Deus. Aleluia! Em volta, querido, ao mundo. Em volta é o mundo, mas em nós, edifícios para a glória de Deus. O que manda é o reino de Deus. É a lei de Deus, o amor de Deus, o reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça. Por isso que as nossas casas precisam ser lugares onde este amor, este reino se manifesta. Os nossos casamentos é lugar onde este reino se manifesta. Onde nós estamos no trabalho, o reino de Deus se manifesta. Se nós vamos para o banco, o reino de Deus se manifesta. Se nós vamos para o estádio de futebol, o reino de Deus se manifesta. Aonde nós estivermos, porque nós somos casas espirituais construídas na pedra angular, Jesus Cristo, que nos fundamenta e que nos transforma, para que nós sejamos a habitação de Deus na face da terra. Então quem chegar a nós, chegará no reino de Deus, porque nós somos edifícios para a habitação do Espírito de Deus. Quem chegar a nós, verá o reino de Deus em nós. Amém? É interessante, porque Jesus é a nossa pedra angular, é o nosso fundamento, quem estabelece a ordem e o formato. Sabe, queridos, quando Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, como é quando Deus dá forma aqui, em mim e em você. Ele está dando a forma do céu na terra. Nós somos as casas que terão a forma de Deus sobre a face da terra, porque Ele é o fundamento, mas Ele é quem dá a forma, e nós nos tornamos morada do Altíssimo, porque é isso que diz a sua palavra ao nosso respeito. E quem nos une perfeitamente com Deus, a pedra angular, desfaz toda a inimizade, e agora nós podemos, através de Cristo Jesus, ter o nosso Deus como nosso Abba Pai, nosso Pai querido.
ter um relacionamento de amor, de intimidade com Deus. Sem Cristo, nós estávamos fadados à morte. Com Cristo, nós podemos nos achegar ousadamente diante do trono da graça do Pai, derramar os nossos corações diante dEle e dali receber o seu amor e o seu poder para viver para Ele. Mas quero observar algo, queridos, muito importante, que foi algo que Deus falou ao meu coração profundamente. A pedra foi rejeitada. A pedra foi rejeitada pelos construtores. Como você tem construído a sua vida? Você está alicerçando a sua vida na pedra angular ou tem rejeitado como os primeiros construtores? Salmo 127 diz assim para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil será vos levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Como você tem construído a sua casa, meu irmão? Você tem alicerçado a sua vida na pedra angular? Quero dizer uma coisa para vocês. A pedra angular foi rejeitada. A pedra angular foi escarnecida. Sofreu o castigo que estava reservado para mim e para você. A pedra angular recebeu o castigo que ele não merecia, para que eu e você, merecedores de todo castigo, porque nós somos pecadores, ele, na qual não houve pecado, se colocou por mim e por você, para que nós encontrássemos e recebêssemos perdão. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por que você não tem perdoado as ofensas dos seus irmãos? Por que vocês estão preocupados com coisas que não são do céu e que têm movido o seu coração? Porque você está cheio de vontade de fazer coisas que te afastam de Deus em vez de aproximar você de Deus. A pedra foi rejeitada pelos construtores. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque decidiram construir as suas casas, as suas vidas, na lei de Moisés. Queridos, Moisés foi fiel e poderoso naquilo que foi o chamado de Deus para ele, aleluia, glória a Deus, mas Jesus Cristo veio e eles não o receberam. Moisés foi importantíssimo, mas Moisés não seria capaz de salvar um homem sequer. Mas porque Jesus Cristo subiu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou em glória. E depois ele ascendeu ao trono da graça do Pai, e agora ele está à direita do Pai, orando por mim e por você, como foi dito nessa manhã. Ele está intercedendo por mim e por você, porque ele está à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que o Senhor deu a ele. Mas você está construindo a sua casa na falta do perdão. Meus irmãos, entendam uma coisa. Jesus, quando ensinou a orar, ele disse assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Perdoa as nossas. Vamos trocar por ofensas, pode ser? Mas agora vamos falar com vontade, amém, irmãos? Porque chega nessa hora que o Espírito Santo precisa pegar o nosso coração, aí vocês deixam o pastor falando sozinho, né?
Porque o Espírito Santo vai falar com você agora. Porque talvez você tenha 50 anos de crente e está preso em ofensas. E a palavra do Senhor nos ensina a orar assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como temos sido perdoados pelas nossas ofensas. Então quem é você para não perdoar a ofensa do seu irmão, se a sua ofensa foi perdoada por Jesus? Aonde você está construindo a sua casa? Em qual alicerce? No alicerce da falta de perdão? Meu irmão, na falta de perdão, essa casa vai ruir. Porque a chuva virá, a água virá, a tempestade virá, os tempos ruins virão. E aí você alicerçou a sua casa na falta de perdão. O que é que vai acontecer? Não vai ter perdão para você. Porque você construiu a sua casa fora do lugar que era para construir. A pedra está ali, ela está disponível para mim e para você. Nós sabemos que a pedra, Jesus Cristo, é a pedra angular. É a partir dele que nós construímos a nossa casa. Mas Ele nos perdoou de todo pecado e de toda ofensa, irmãos. Então quem somos nós que não temos perdoados aqueles que nos têm ofendido? Jovens, talvez vocês pensem assim: pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer, uma vida para construir, eu quero namorar. Louvado seja o nome do Santo do Senhor por isso, meus irmãos. Não há pecado nenhum em querer namorar. Um namoro santo para a glória de Deus, aleluia, é assim que nasce a família. Amém? Amém? Mas construa o seu relacionamento na pedra que é Jesus. Para de querer construir o seu namoro em relacionamento fútil de domínio. É minha namorada. E aí vocês não oram juntos, vocês não buscam o Senhor juntos, e aí não quer viver abrasado. Irmãos, desculpa, esse é o ritmo certinho do abrasamento. Eu deixo a pedra de fora, eu rejeito a pedra, e aí eu vou cair aonde, irmãos? Na carne, irmãos. Vocês estão entendendo? Se nós construímos os nossos relacionamentos sobre a rocha há santidade, sobre a rocha há amor, sobre a rocha há paz, sobre a rocha há perdão, sobre a rocha está: eu não aceito as ofensas. As ofensas virão, mas eu não as aceito. Por quê? Porque eu escolho seguir o formato da pedra que diz: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Se você tem alguém, irmão, que está preso no seu coração, em nome de Jesus, liberta isso hoje, porque a pedra Jesus Cristo quer ser colocada na esquina da sua vida para formar um edifício para a glória de Deus. Mas entenda isso: a pedra foi rejeitada. Sabe, queridos, quando nós decidimos andar no curso das nossas vidas, nós estamos rejeitando a pedra. Quando nós decidimos andar segundo aquilo que nós achamos, que nós entendemos, nós estamos rejeitando a pedra. Porque Jesus nos chama para um relacionamento de submissão, dependência e obediência à sua palavra. Na palavra do Senhor diz que o matrimônio é digno de honra. Então o matrimônio é digno de honra. Que o leito é sem mácula, ou seja, no leito ali há santidade, amor e renovar de esperança. Na sua palavra diz que nós somos perdoadores porque nós fomos perdoados. Ali naquela palavra diz também que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para que nós possamos entregar a nossa vida para Ele. Ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Negar-se a si mesmo é dizer: pedra, eu te aceito e te recebo para ser o firme fundamento da minha vida. Através de ti, pedra angular, eu quero construir um edifício, porque eu quero ser uma casa espiritual,
para a glória de Deus, para ser a morada do Espírito sobre a face da terra. Talvez você que esteja aqui nessa noite não teve oportunidade de receber a pedra rejeitada, Jesus, para Ele ser a pedra angular da sua vida. Você talvez nunca tenha tido a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando você o recebe, Ele passa a ser a pedra angular da sua vida. Por quê? Porque a partir do momento que você diz sim para Jesus, Ele entra na sua vida e agora Ele passa a ser o fundamento da sua vida, o fundamento da sua casa. E Ele quer construir essa casa, por quê? Porque assim como disse o apóstolo Paulo, todo edifício cresce. Então nós vamos crescer, queridos, você vai crescer, você vai se desenvolver, haverá um belo edifício que será formado, e lá no topo desse edifício haverá um nome, e o nome que estará ali é o nome de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, porque esse edifício não leva o teu nome, esse edifício é para a glória dEle, Ele é o proprietário, Ele é quem tem a propriedade das nossas vidas. Então no nosso edifício não está o nosso nome, Marcelo Araújo, não, lá em cima está escrito Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, porque eu sou um edifício para a glória dEle, Ele é o dono, Ele é o possessor, Ele é que tem a posse, eu apenas vivo para Ele. E por isso que no meu edifício está escrito Yahvé, mas eu quero dizer sobre o seu também, Jerônimo, sobre o seu também, Luiz Guilherme, Filó, Pastor Ronaldo, sobre o seu edifício, aquilo que Deus está construindo está escrito Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, porque nós somos edifícios para a glória dEle, Ele é o dono, Ele é o proprietário, é Ele quem constrói, é Ele quem edifica, e Ele põe o nome dEle, porque é para a glória dEle, aleluia. Mas você precisa recebê-lo. Jesus é gentil. Quando você o convida para ser o Senhor da sua vida, Ele entra e Ele começa a fazer morada no seu coração. Porque quando Ele foi ao Pai, Ele disse que Ele enviaria o Espírito Santo Consolador, e Ele estaria conosco todos os dias, até que Ele venha. Então, até que Ele venha, o Espírito de Deus está em nós, para nos fazer edifícios, moradas para Ele. Mas você precisa recebê-lo. Você precisa convidá-lo para ser o Senhor da sua vida, o construtor da sua casa. Há alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Deseja entregar a sua vida para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você nunca fez esse convite, se você nunca fez esta oração de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa noite é a noite onde Ele quer construir uma nova casa para você. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai botar essa para baixo e Ele vai começar a construir uma nova casa para a glória dEle. Há alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Ali, glória a Deus, aquela jovem está entregando a vida dela para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Há salvação na casa do Senhor, aleluia, aleluia. Irmãos, Marcinho, anota aí, 2 dias sem cambalhota, mas vai chegar o dia que vai ter. Vai ter. Querido, precisamos trazer de volta a alegria da salvação. Tem salvação na casa de todo mundo. Como se nada tivesse acontecido, aleluia, ali também, glória a Deus, aleluia, aleluia, há salvação na casa do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Mais alguém deseja fazer esse convite? Queria convidar essa jovem, por favor, se ela puder vir aqui à frente, se alguém puder trazer ela, por favor, comigo, se alguém puder acompanhá-la, por favor, se alguém puder, aquele jovem também, por favor, vem aqui, eu gostaria de orar com você. Enquanto eles estão vindo, queridos, eu quero fazer um outro convite. Sabe, a Bíblia diz que a pedra foi rejeitada pelos construtores. E talvez você, por um curso qualquer da vida, por qualquer circunstância da vida, você tomou uma decisão de rejeitar a pedra. E você se afastou do Senhor. Quero deixar bem claro que foi você que se afastou dele, porque ele nunca se afastou de você. Ele sempre está perto. Porém eu disse, ele é gentil.
Ele não vai chegar chegando. Isso aí é do reino esquisito que tem do outro lado lá. Mas talvez você rejeitou a pedra. E hoje chegou o dia de você se reconciliar com Jesus. Dizer assim: Pai, põe a minha casa abaixo e constrói de novo para a glória do teu santo nome. Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, voltar para o relacionamento com Jesus Cristo. Você se afastou e deseja retornar para a casa do Senhor. Alguém que deseja se reconciliar, voltar para o convívio com Jesus, pedir que Ele reconstrua a sua casa. Alguém, se não há, glória a Deus, eu queria convidar esses dois jovens, queridos, dois jovens. Será que os jovens têm coragem de fazer um negócio agora? Opa, tem. Vamos abraçar esses jovens aqui? Tem coragem, os jovens? Eu não sei, rapaz. Eu acho que eu vou mandar botar uns trampolim aqui na igreja, ver se ajuda os irmãos a dar umas cambalhotas, né? Quando tem salvação na casa do Senhor. Vamos abraçar esses jovens aqui, para a glória do Senhor. Vamos abraçar eles, vamos recebê-los, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom, isso. Menino com menino, menina com meninas. Né? Em nome de Jesus aí, irmão. Oh, ninguém vai fazer coisa errada aqui, não, irmão. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Libera uma palavra de vida para ele, vocês. Libera uma palavra de vida para eles. Aproveita agora, pergunta o nome dele. Vitor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmão, vocês estão felizes mesmo assim? Desse jeito aí? Desse jeito feliz? Aleluia, 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 aleluia. Vitor, vem cá. Queria orar com você, amém? Você faz uma oração comigo? Querida, como é que você chama mesmo? Oi? Como é que você chama? Júlia. Júlia, vem cá. Então, a Júlia e o Vitor, queridos. Olha que nome lindo, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês fazem uma oração comigo? Vocês repetem essa oração, por favor? Fala assim: Senhor Jesus, vem morar na minha vida. Vem construir a minha vida. Vem ser a pedra angular da minha casa. Pai, se preciso for, quebra tudo e faz de novo, para a glória do teu nome. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, aqui estão os teus filhos, Deus. Eles te recebem hoje, Senhor. Pai, eu te peço algo. Faz uma casa nova na vida do Vitor, Senhor. Faz uma casa nova na vida da Júlia, Deus. E que essas casas sejam para a glória do teu santo nome. Casas lindas, Deus, aonde a história será recontada e reescrita, Deus, aonde havia falta de sonhos, Pai, eu libero agora palavras de sonhos renovados em nome de Jesus, aonde não havia perspectiva de futuro, eu declaro destinos proféticos liberados sobre eles, Deus, e que eles vivam para a glória do teu santo nome, que o teu amor, Deus, encha, Deus, a vida deles, Deus, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, glória a Deus, amém. Vocês podem acompanhar o Vitor e a Júlia com a Rose ali, por favor, eles têm um presente para eles, acompanhem ali com a Rose, por favor, em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, quando eu estava orando a respeito desse tempo, Vitinho, foi muito interessante, irmãos. Você pode se assentar por um instante, eu já estourei em 5 minutos o meu tempo, amém, mas aconteceu uma coisa muito interessante, irmãos. Em julho, a pastora Meire me liga, pastor Luizinho, diz assim: pastor Marcelo, você vai pregar no encerramento do retiro de levitas. Eu falei: rapaz, justo no encerramento? Já tinha vindo todo mundo antes, Cris, pastor Rogério, e aí, então, você vem e você encerra. Eu falei: pô, glória a Deus. E aí estava tudo preparado, o EAB, né, para outras coisas, havia uma outra programação definida, mas Deus assim faz as coisas dele, irmãos. Fica tranquilo, porque às vezes a gente fala assim: Deus, mas o que você está fazendo? A gente não está entendendo, mas Deus está falando assim: filho, você não vai entender mesmo, a sua cabeça é desse tamanho, a minha é do universo, eu governo o universo, você está aqui nesse espaço temporal, você acha que você vai entender alguma coisa? Só descansa e confia, irmãos. E aí de repente o pastor Roberto me liga: pastor Marcelo, você vai pregar no domingo à noite, depois do EAB. Eu falei: pastor, mas depois do EAB? E eu fui preparar a mensagem na sexta-feira. E quando eu terminei de preparar a mensagem, eu falei assim: Deus, mas
se o pastor Shed pregar outra coisa? Como é que eu vou pregar essa palavra? E sabe que isso foi muito interessante, porque durante todo o tempo eu estava ouvindo e Deus reforçando, olha, está vendo o que eu falei para você colocar na sua palavra? Está aí, ó, Ele já falou. Ele só facilitou o caminho para você, então fica tranquilo, irmão. Segue o barco da vida aí, não se preocupa com isso não. Mas quando eu estava ali, Deus me falou muito fortemente sobre rejeição. E talvez, queridos, esse seja um dos sentimentos que tem matado a esperança no coração de muitos. Sobre Jesus Cristo, a rejeição não teve poder e não teve força, porque o propósito pelo qual Ele veio foi estabelecido. Mas a rejeição tem tomado o coração de muitos. Talvez você tenha sido rejeitado por um relacionamento que não deu certo. Talvez você tenha sido rejeitado no trabalho por uma experiência frustrante no seu trabalho. Talvez você tenha sido rejeitado por palavras que foram malditas a seu respeito. Mas Deus me falava muito isso. Quando Jesus vem para ser a pedra angular, como Ele venceu a rejeição, quem se construir nessa casa, nessa pedra, vencerá a rejeição para a glória do Senhor Jesus. Porque sob a pedra angular, a paz, a alegria, o amor, a redenção, a reescrever histórias, novos futuros, novas histórias, porque Ele é o Deus do renovo, Ele é o Deus que faz novamente para a glória dEle. Mas talvez você esteja preso a alguma rejeição. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, o Senhor Jesus vai tocar você agora e você sairá dessa rejeição. Porque a esperança do Senhor te levará ao amor que é o vínculo da perfeição.